Você sabia que a lendária Biblioteca de Alexandria poderia ter abrigado até 400 mil manuscritos? Neste vídeo, mergulhe na história fascinante de um dos maiores centros de conhecimento da humanidade. Descubra como esse verdadeiro templo do saber influenciou civilizações inteiras e o que perdemos com sua destruição. Um conto sobre luz, sabedoria e o poder eterno do conhecimento. Alexandria não foi apenas uma biblioteca. Foi um sonho humano de reunir tudo o que sabíamos e tudo o que ainda podíamos descobrir. Assista até o final e deixe-se inspirar por esse símbolo eterno da busca pelo saber. A Biblioteca de Alexandria poderia ter abrigado até 400 mil manuscritos. E mesmo que esse número pareça apenas uma estatística fria, ele esconde um dos maiores mistérios e tragédias intelectuais da história humana. Não se tratava apenas de um prédio cheio de rolos de papiro. Era o coração pulsante do conhecimento antigo, uma promessa de tudo o que a humanidade poderia ser. Imagine um lugar onde o saber do mundo conhecido estava reunido. Manuscritos vindos do Egito, da Grécia, da Índia, da Pérsia, da Babilônia e de outras regiões ainda mais distantes. Tratados sobre matemática, astronomia, medicina, filosofia, poesia, engenharia, política, alquimia e religião. Era como se cada civilização deixasse ali um pedaço de sua alma, uma semente de sabedoria à espera de florescer em outros corações. Fundada no século III a.C., durante o reinado de Ptolomeu I, a Biblioteca de Alexandria fazia parte de um projeto ainda maior, o de transformar a cidade em um farol do conhecimento, uma capital intelectual do mundo antigo. Ela não era apenas um local de armazenamento, era um centro vivo de pesquisa e aprendizado. Ali, estudiosos viviam, escreviam, traduziam, discutiam ideias e confrontavam teorias. Era um lugar onde o pensamento era sagrado. Disse que, ao chegarem navios ao porto de Alexandria, os papiros e pergaminhos a bordo eram apreendidos, copiados pelos escribas e os originais guardados na biblioteca. O conhecimento era tratado com reverência, como um tesouro mais valioso que ouro ou pedras preciosas. Porque, para os alexandrinos, a sabedoria era a maior riqueza de um império. Mas quanto se perdeu quando essa biblioteca ardeu em chamas? Não se sabe ao certo quantas vezes ela foi destruída. Há quem diga que foi Júlio César, em 48 a.C., ao incendiar acidentalmente navios no porto, cujo fogo se espalhou até os depósitos de manuscritos. Outros atribuem sua ruína a guerras posteriores, à invasão romana, à era cristã que repudiou os textos pagãos, ou ao domínio islâmico. Talvez tenha sido um pouco de tudo isso, somado ao descaso e à passagem do tempo. O que é certo é que, com a perda da Biblioteca de Alexandria, parte do passado da humanidade foi apagado para sempre. Quantos segredos da medicina antiga foram perdidos? Quantas equações brilhantes nunca mais foram vistas? Quantos poemas, filosofias e teorias poderiam ter mudado o rumo do mundo? Talvez os conhecimentos ali guardados tivessem acelerado descobertas que só viriam séculos depois. Talvez houvesse pistas sobre outras civilizações ainda desconhecidas. Talvez até mesmo tecnologias que pareceriam milagres hoje. A história da Biblioteca de Alexandria é uma lembrança poderosa do quão frágil é o fio da memória humana. Não basta conquistar o saber, é preciso protegê-lo, cultivá-lo, honrá-lo, porque um único incêndio pode apagar séculos de luz. E ainda assim, mesmo em meio à fumaça e às cinzas do esquecimento, a Biblioteca de Alexandria nunca deixou de inspirar. Ela se tornou um símbolo eterno do ideal humano de buscar, reunir e compartilhar conhecimento. Um monumento invisível à curiosidade e ao espírito da descoberta. Um lembrete de que, mesmo nas ruínas, o sonho de compreender o mundo continua vivo. Ardendo, sim, mas não em chamas que destroem. Ardendo como uma chama que ilumina. A chama da Biblioteca de Alexandria não se extinguiu completamente. Ela se transformou em mito, em símbolo,
em sussurro eterno que percorre os corredores da história. Não há como tocar suas estantes, mas há como senti-las. Em cada universidade, em cada laboratório, em cada livro aberto com fome de saber, há ecos de Alexandria. Porque o sonho que ali nasceu não foi apagado, foi apenas espalhado pelo vento. E talvez esse seja o verdadeiro legado da biblioteca, ter se tornado parte do inconsciente coletivo da humanidade. Ela nos faz perguntar, desde então, o que mais poderíamos ser. Ela nos provoca a imaginar quantas respostas jazem sob a poeira do tempo, à espera de olhos que saibam procurá-las. Porque conhecimento não é algo estático. Ele é vivo, inquieto e sempre nos escapa por entre os dedos, se não o agarramos com devoção. Há quem diga que na Biblioteca de Alexandria existia um mapa do mundo que incluía terras que hoje nem imaginamos, que havia tratados sobre máquinas movidas a vapor antes mesmo da Revolução Industrial, que havia escritos descrevendo cirurgias cerebrais, estudos do céu com precisão estonteante, fórmulas químicas que só agora começamos a decifrar. Essas histórias podem parecer exageros, mitos alimentados pela saudade de algo que nunca vimos. Mas mesmo que não sejam todas verdadeiras, a verdade por trás delas é poderosa, a de que já fomos muito mais sábios do que pensamos e que esquecemos partes preciosas de quem poderíamos ter sido. A queda da biblioteca é também um lembrete sombrio sobre o perigo do fanatismo, da guerra, da ignorância institucionalizada. Um único líder, uma única decisão, uma única faísca e séculos de descobertas se tornam cinza. Por isso, a história de Alexandria não fala só do passado. Ela também é um alerta para o presente e para o futuro. Nossos servidores, nossas nuvens digitais, nossas redes, tudo isso também é vulnerável. A perda de conhecimento não exige mais chamas. Basta o descaso. Basta que se pare de ensinar. Basta que se escolham mentiras convenientes em vez de verdades difíceis. Mas o mesmo espírito que construiu Alexandria vive hoje em cada buscador de perguntas, em cada criança que olha para o céu e se pergunta por que ele é azul, em cada cientista que desafia dogmas, em cada artista que imagina mundos diferentes. O desejo de compreender, de guardar e de compartilhar é uma força que não morre. É o que nos separa da escuridão. E quem sabe, talvez em algum lugar do mundo sobrevivam fragmentos esquecidos dessa biblioteca. Talvez em cavernas, em mosteiros, em manuscritos não identificados, ainda ecoem vozes do passado à espera de serem ouvidas. Ou talvez o espírito de Alexandria viva mesmo dentro de nós. Cada vez que decidimos aprender algo novo, cada vez que valorizamos a palavra escrita, cada vez que acendemos a luz do saber onde havia sombra. A Biblioteca de Alexandria foi, é e sempre será um símbolo do que podemos alcançar quando escolhemos o conhecimento em vez do silêncio, a curiosidade em vez da apatia, a preservação em vez da destruição. Ela continua a nos chamar, não como um lamento, mas como um convite. Um convite para reconstruir, palavra por palavra, o templo da sabedoria dentro de cada um de nós. Porque, no fundo, cada mente humana ainda pode ser uma nova Alexandria. E enquanto houver quem sonhe com isso, nada está realmente perdido. E se cada mente humana pode ser uma nova Alexandria, então, cada pensamento curioso, cada dúvida sincera, cada livro aberto, cada descoberta compartilhada, é um tijolo nesse templo invisível que atravessa os séculos. A verdadeira biblioteca não está mais escondida atrás de colunas de mármore ou perdida nas cinzas do passado. Ela pulsa em cada gesto de quem ousa aprender, de quem não se contenta com a ignorância confortável. Os estudiosos de Alexandria não buscavam apenas saber, eles buscavam compreender. Iam além das palavras escritas, tentavam decifrar os ritmos do universo, os segredos da alma, os padrões ocultos na matemática das estrelas. E mesmo que muitos desses manuscritos tenham se perdido para sempre,
Os ecos dessas perguntas ainda dançam nos corredores da ciência moderna, na filosofia, na medicina, na arte, porque o conhecimento verdadeiro não se perde com facilidade. Ele se esconde, ele adormece, mas sempre encontra uma maneira de despertar em novos olhos. E por isso, talvez a maior tragédia da Biblioteca de Alexandria não tenha sido o fogo que a destruiu, mas o silêncio que se seguiu. Anos, décadas, séculos sem saber tudo o que poderíamos ter sabido. Gerações inteiras crescendo sem a herança que poderia ter sido delas. E, no entanto, mesmo na ausência, ela continuou a ensinar. Continuou a inspirar. É curioso como algo que não existe mais pode ser tão presente. Fala-se da Biblioteca de Alexandria com saudade de algo que nunca vimos, como se uma parte de nós tivesse sido arrancada junto com aqueles papiros. E talvez tenha mesmo. Porque o que se perdeu ali não foi apenas conhecimento antigo, foi também a confiança de que o saber pode ser eterno, de que as ideias podem resistir ao tempo, de que o ser humano, quando movido pela curiosidade e não pela destruição, pode criar algo maior que si mesmo. Mas há uma esperança silenciosa escondida nessa memória. Porque se a Biblioteca de Alexandria existiu uma vez, ela pode existir de novo. Não com as mesmas pedras, não com os mesmos manuscritos, mas com a mesma alma. Toda vez que alguém decide preservar uma história, estudar uma língua esquecida, traduzir um texto antigo ou simplesmente fazer uma pergunta difícil, uma nova prateleira se ergue em nossa Alexandria interior. E talvez, no fim das contas, o que realmente fazia aquela biblioteca ser grandiosa não eram os manuscritos em si, mas o desejo ardente de reunir tudo o que a humanidade sabia e compartilhá-lo. Era um templo da memória coletiva, um lugar onde nenhuma ideia era pequena demais para ser guardada, onde cada descoberta, cada linha, cada rabisco de conhecimento tinha valor. Era uma declaração ao universo. Nós queremos entender, queremos lembrar, queremos evoluir. Então, que o mito da Biblioteca de Alexandria nunca morra, que ele continue a nos assombrar, sim, mas também a nos impulsionar, que nos lembre todos os dias do que podemos construir e do que podemos perder, que nos ensine que o verdadeiro incêndio não é o das chamas visíveis, mas o do esquecimento, e que, acima de tudo, nos inspire a sermos guardiões do saber, construtores de pontes entre os tempos, jardineiros de ideias, porque no final é isso que somos. Contadores de histórias, leitores do infinito, viajantes no tempo através das palavras. E enquanto houver alguém disposto a buscar, a aprender, a ensinar, a questionar, então Alexandria ainda vive. Vive em mim. Vive em você. Vive em cada centelha que se recusa a se apagar diante da escuridão. Porque a verdadeira biblioteca não é feita de pedra, é feita de luz. E se a verdadeira biblioteca é feita de luz, então cada ideia que se espalha, cada verdade descoberta, cada pergunta feita com o coração aberto, acende uma vela nesse santuário invisível. Uma vela que, somada a outras, transforma a escuridão em aurora. Alexandria, afinal, não foi um edifício, mas um espírito. O espírito da busca, da curiosidade insaciável, do desejo de tocar o que parecia inalcançável. Um espírito que arde ainda hoje, onde quer que alguém deseje entender, não para dominar, mas para crescer. O que a humanidade perdeu naquelas chamas talvez nunca possa ser refeito por completo. Mas o que ela aprendeu com aquela perda pode ser mais valioso do que tudo que se perdeu. Aprendemos que o conhecimento é frágil, mas também resiliente, que pode ser destruído, mas também replantado, que pode arder, mas também renascer, e que o ato mais revolucionário de todos os tempos talvez não seja conquistar impérios, mas preservar uma ideia, um texto, uma história. E assim, mesmo milênios depois, a Biblioteca de Alexandria continua a nos moldar. Ela se transformou em metáfora de tudo o que somos capazes de imaginar e de tudo o que deixamos escapar. Mas também nos lembra de algo ainda mais essencial,
que o conhecimento não é uma torre inalcançável, e sim uma rede, uma tapeçaria viva entrelaçada por incontáveis mãos anônimas que escrevem, traduzem, copiam, compartilham, estudam e sonham. Quantas vezes, ao longo da história, outros centros de saber surgiram e caíram? Quantos manuscritos foram salvos às pressas, escondidos em cavernas, enterrados em jarros, levados por viajantes silenciosos? A história da humanidade é também a história de seu amor pela palavra escrita, pela descoberta, pela memória. E ainda que tenhamos vivido eras de escuridão, de censura, de destruição, o saber sempre encontrou maneiras de ressurgir, ainda que sussurrando. Talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que a Alexandria que buscamos não precisa mais de um palácio de mármore. Ela pode estar em uma biblioteca pública de bairro, em um estudante com um livro emprestado, em uma criança olhando pela primeira vez para um microscópio, em uma professora que ensina mesmo sem recursos, movida apenas pelo brilho nos olhos de seus alunos. Em cada um de nós que se recusa a viver na ignorância e escolhe acender mais uma luz. Hoje, temos o privilégio de carregar em nossos bolsos bibliotecas inteiras. A tecnologia que poderia nos isolar também pode nos aproximar do saber perdido. Podemos ler textos de Platão e Hipátia com um toque, assistir a aulas sobre astronomia ancestral, traduzir línguas extintas, reconstruir aos poucos o que as chamas levaram. Mas nada disso faz sentido se não mantivermos viva a chama que inspirou a primeira Alexandria. A paixão de entender o mundo e de compartilhá-lo com os outros. Então, que cada livro aberto seja um ato de resistência. Que cada palavra escrita com intenção seja um tijolo em um novo templo de ideias. Que cada conversa profunda, cada dúvida sincera, cada descoberta celebrada seja uma vela acesa naquela biblioteca eterna. Porque Alexandria vive. Vive em quem escreve. Vive em quem lê. Vive em quem se recusa a aceitar o silêncio onde poderia haver sabedoria. Vive em cada voz que diz, eu quero saber mais. E enquanto essa frase ecoar em algum canto do mundo, em qualquer idioma, em qualquer idade, em qualquer mente, a verdadeira biblioteca nunca estará perdida, apenas renascendo. Uma página por vez,